Olá pessoal, espero que todos estejam bem. O vídeo de hoje será útil tanto para alunos do sexto ano que estão estudando as regras de acentuação, bem como para todas as pessoas que têm interesse em aprender um pouco mais sobre este assunto. Na semana passada, foi proposto aos alunos do sexto ano que pesquisassem e classificassem palavras acentuadas em 3 categorias. Que pesquisassem, então, 10 oxítonas acentuadas, 10 paroxítonas acentuadas e 10 proparoxítonas, que sempre são acentuadas. Até aí tudo bem, todos classificaram corretamente de acordo com a sílaba tônica. Mas o que se percebeu? Além daquelas regras vistas, surgiram algumas palavras seguindo outras regras. Isso aconteceu nas oxítonas, em casos, por exemplo, como coração, paixão, galpão e tantas outras que usam o acento til. Na verdade, o acento til não é um acento, mas sim um sinal gráfico que indica que aquela palavra será pronunciada de uma maneira diferente. Então, por exemplo, em vez de dizer mal, eu digo mão. Aquele sinal gráfico que aparece sobre o A me indica que eu não vou dizer coração, paixão, mal, e sim mão, paixão, coração, que aquele A tem som de A e não de A. Esses casos em que o til aparece, né, são diversos. Então, por exemplo, nós temos, por exemplo, com an, lã, temos com ão, mão, com an, mãe, com on, sugestões, por exemplo, com an, né, o A com o I e com o til de cãibra. Então, tem várias situações em que aparece o til, mas ele não representa um acento. Às vezes, ele indica que aquela palavra tem a sílaba tônica lá onde o til está presente. Então, por exemplo, coração, paixão, informação, galpão, todas essas palavras têm realmente a sílaba tônica onde ele aparece. Mas nós vimos lá no caso das paroxítonas que às vezes a palavra pode ter ão ou an no final, mas receber o acento em outra sílaba, como é o caso, por exemplo, de bênção, órfão, órgão e outras palavras também. Então, nesse caso, a sílaba tônica não está no ão nem no an, certo? Nesse caso ali segue aquela regrinha básica das paroxítonas. Então a sílaba forte, ela está na penúltima sílaba, mesmo que ela termine em ão ou an. Não é ali que está a sílaba tônica, certo? Outra dúvida que surgiu em relação às oxítonas é quanto à questão dos hiatos. O que é um hiato? Um hiato é quando eu tenho uma vogal que separa das outras sílabas. Ela pode ficar isolada na hora de separar a sílaba ou ela pode vir acompanhada de S. Então, por exemplo, saúde. Esse U é a sílaba forte, mas é um hiato porque só tem um U que fica ali, ó. Saúde. Ela fica isolada. Então, qual regra que se aplica nesse caso? Ah, mas isso não é uma paroxítona? Sim, é uma paroxítona, mas ela se enquadra em outra regra, que é a regra do hiato, tá? Então, quando o I e o U, a letra I e a letra U, aparecem isoladas como sendo hiato, então, por exemplo, baú, caí e outras palavras, né? Egoísta. Tá, então a sílaba forte realmente está lá no hiato, é acentuado sim, mas aí não é da regra que nós estudamos, nem das oxítonas e nem das paroxítonas. Paroxítona não aconteceu, não apareceu, todo mundo que colocou as palavras ali paroxítonas acentuadas seguiu aquelas regrinhas que nós vimos ali da musiquinha, né, do Nibis Lunsus,
Mas no caso ali das oxítonas aconteceu. Então a gente tinha visto que as oxítonas são acentuadas se terminarem em A, E, O, seguidos ou não de S, em ou ens. Então, nesses casos aí. Aí, de repente, lá na atividade, se coloca Baú, Caí, Piauí. Por que que essas letras, essas vogais estão acentuadas sem fazer parte da regra que nós estudamos? Porque são hiatos. Então, o que nós temos que entender? Quando eu tenho uma letra U ou a letra I sendo hiato, quer dizer que ela fica sozinha na sílaba ou no máximo acompanhada de S, ela é um hiato, então nesse caso ela recebe acento. Ela é sim uma oxítona, mas ela não segue aquela regra que nós estudamos, certo? Então o que nós temos que entender dessa aula de hoje? Que o tio não é acento, ele é apenas um sinal gráfico que indica que em vez de eu pronunciar A, eu vou pronunciar A, tá? Um som nasal, um som fechado, e que eu tenho que entender também a regra de acentuação das oxítonas em relação aos hiatos, não é? Essa regra dos hiatos não vale só para as oxítonas. Pode acontecer também no meio da palavra, né? Como eu falei, saúde, saída, egoísta, ou no final, né? Como sendo, por exemplo, baú, caí, Piauí, tá? Então essa regra é um pouquinho diferente. Nós temos outras regras de acentuação ainda em relação ao acento diferencial, que serve para diferenciar uma palavra da outra, né? Então, por exemplo, eu até citei no outro vídeo, né? Em vez de médico e medico. Se tem acento, quer dizer um profissional da saúde. Se tem medico, é uma palavra que é do verbo medicar. Tá? Então, existem muitas coisas ainda para nós vermos sobre as regras de acentuação. Temos o novo acordo ali da língua portuguesa, né? Onde muitas palavras mudaram, algumas tinham acento, hoje não tem mais. Mas isso é assunto para um outro vídeo. O que vocês têm que saber de momento, então, são as regras vistas da outra vez, das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E o que eu passei hoje, então, do tio, que não é acento e sim sinal gráfico, e sobre a questão dos hiatos. Bons estudos a todos!